Olá, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não é membro do meu site, padremario.com.br, deixa eu te falar. Todo mês tem um e-book diário espiritual e nós já temos lá 5 lives e 2 grandes formações, e também as lives são e-book e caderno de ativação. Vale muito a pena você ir lá conferir, clica aqui em algum lugar e seja bem-vindo. Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira, 1º de novembro, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Você que pela primeira vez nos encontra aqui, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva nesse canal, ativa aí o sininho aí embaixo da sua tela, ative as notificações, deixa sempre um joinha, um like. Isso é muito importante para o YouTube nos mostrar para mais pessoas. Quando você dá like, de algum modo, a gente está evangelizando juntos, tá bom? Queridos, lembrando você que é membro do nosso site, padremario.com.br, que está lá para você o diário espiritual deste mês de novembro, tá bom? Para a gente rezar juntos, crescer juntos com a palavra de Deus diariamente. E se você não conhece o site do Padre e quiser conhecer, tá aí na tela também, né? O endereço para você conhecer lá, tá bom? Vamos ao evangelho então dessa terça-feira. A igreja proclama o evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24, e diz assim: Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O banquete, o pão no reino dos céus, é a imagem da salvação. Mas esse comer o pão no reino dos céus começa com comer o pão da vida, que é Jesus aqui nessa terra. E, portanto, essa imagem aqui do banquete, da casa cheia, é a imagem do céu, mas é a imagem da igreja aqui nessa terra. Nós estamos aqui no capítulo 14 de São Lucas, num banquete, onde Jesus foi convidado. A gente ouviu um trecho desse evangelho no sábado, quando Jesus corrige ali um pouco os convidados, todo mundo querendo o primeiro lugar, lembra? Homilia do sábado. Ontem, daí nós ouvimos, porque pula no domingo, né? Na segunda-feira a gente voltou, Jesus falando para quem deu a festa: olha, você só chamou gente rica e gente que pode te retribuir. Chame quem não pode te retribuir e você então será feliz. E aí nessa conversa à mesa, um homem sem nome aqui vai dizer: feliz aquele que come o pão no reino de Deus, né? E aí Jesus vai dizer: pois é feliz sim, mas como é que funciona isso? Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Deus dá um grande banquete, Cristo dá um grande banquete, convida muitas pessoas. O banquete diário da Eucaristia, no mínimo o banquete dominical da Eucaristia. Mas está tudo pronto, cada um começa a dar desculpa. Um porque comprou terra, o outro porque comprou campo, o outro porque comprou bois, o outro porque se casou, né? E todo mundo muito eufórico com as suas conquistas, esquecendo que o boi que comprou, a terra que comprou, a pessoa com a qual casou é um presente de Deus, vira as costas para Deus e manda uma desculpa. Quantas desculpas, não é? Nós damos para Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi na missa domingo? Você deu desculpa? É porque daí tinha que votar, fila, então, não sei, se organiza aí. Você não pensou que talvez sábado à noite, domingo de manhã, qual missa fica melhor, uma vez que tem que votar, chega parente? Desculpas. E veja, não é que não foram para o banquete por causa do pecado. Tem gente que não vai para o banquete da Eucaristia e um dia não vai para o banquete do céu, porque se atrelou, né, ao pecado mesmo, à baixaria, às coisas feias. Não é o seu caso, na verdade, nem é o meu. Qual que é o nosso caso? São desculpas. Veja, somente coisas boas podem ser usadas como desculpas, né?
Então olha lá, o boi, o campo, o casamento, o dinheiro, o trabalho, os amigos, a festa, o cansaço, tá calor, tá frio, e aí começam as desculpas. E isso fere o coração desse homem que deu o banquete. Meus irmãos, as nossas desculpas ferem o coração de Deus. E também nesses primeiros convidados, aqui historicamente, está, né, a imagem do judaísmo que não aceita Jesus. E aí, historicamente, esses pobres, coxos, leprosos lá da rua, traz aqui para dentro, é a imagem do paganismo, daqueles que não eram judeus e que vão começar a ser evangelizados justamente porque quem tinha o direito ou recebeu por primeiro o convite não quis aceitá-lo. Mas vamos olhar isso na nossa vida, as nossas desculpas, né? E aí a gente vê que a sala vai ficar cheia. O empregado, que é a imagem da igreja missionária aqui, né, que é a imagem dos pregadores, ele vai chamar todo mundo. E a igreja vai ficar cheia então do quê? De pobre, de aleijado, de cego, de coxo, de gente limitada, pecadora. Por quê? Porque os bonitinhos, os cheirosinhos, os fofinhos, os elegantezinhos, os cultinhos, cadê eles? Estão nas suas desculpas. Talvez você olhe para a sua comunidade, talvez a gente olhe para as nossas paróquias e fale, nossa, mas olha o nível dessas catequistas. Nossa, mas o padre lá da minha comunidade, nossa, ele dá um sono, ele fala, a gente não entende. Nossa, mas a fulana que está coordenando a festa, o quê? Mas o fulano, eu não discordo em nada de você. Só que são esses que aceitaram, né? Seu filho, tão talentoso, tão, né, menino de... Ele não quis ser padre, quis... Teu marido, um homem, né, competente, produtivo, organizado, ele não tem tempo para se envolver na festa da igreja. Tem, ele foi pescar, não é? Então, como é que... Olha lá. E enche de nós. E essa é a realidade, né? Salvando um ou outro aí, a igreja é feita disso mesmo, de pobre, de aleijado, cego, coxo, pecador, e é nós com nós. Mas é aqui que está o banquete. E veja, aleijados, cegos, pobres e coxos não mudaram, nem diminuíram a dignidade e o merecimento de quem preparou o banquete, que é Deus. Não diminui a dignidade e o valor do cordeiro imolado para esse banquete, que é Cristo. E é aqui que está, meus irmãos. Às vezes nós estamos olhando tanto para a perna coxa, para o irmão aleijado, estamos olhando tanto para o ceguinho, estamos olhando tanto para o pecado um do outro, essas limitações todas nossas, e a gente se trava tanto nisso, que a gente esquece a dignidade de quem nos convidou, a dignidade do que nos é oferecido, Deus que oferece o Cordeiro de Deus. Isso não pode ficar ofuscado pela nossa pobreza, pelas nossas paralisias e pelos nossos pecados. Então tem muita gente tendo o olhar errado diante do banquete. Ah, não vou na igreja não, porque ela é um bando, esse padre é um... Eu não vou discutir com você, pode ser que você esteja certo. Tá, mas e o Cordeiro que Deus está oferecendo para festejarmos a nossa salvação, que é o Cristo imolado? Ele perdeu o valor? E quando Cristo perde o valor, quando Deus perde o valor, e a gente se permite não ocupar o nosso lugar nessa sala da festa, que é o banquete eucarístico, significa então que apesar das pessoas serem tudo isso aí que você diz que elas são, é porque você é muito orgulhoso, muito vaidoso, muito prepotente, se sentindo acima de Deus, se sentindo acima do presente que Deus nos dá, o Cordeiro imolado. Percebe? Então eu não estou dizendo que aqui não tem os defeitos que tem. Eu estou dizendo que se Jesus sumiu do meu olho, se eu estou me permitindo dizer não a Deus e ao seu Cordeiro imolado, então sim, as pessoas são quem são, mas eu sou vaidoso, orgulhoso, prepotente e mimimi. Tem muito denguinho aqui dentro. Né? O nosso olhar tem que estar naquele que nos chamou. E aí ele diz, sai pelas estradas, põe todo mundo para que a minha casa fique cheia, pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vão perder a fé. E, gente, que palavra dura. Nenhum daqueles que foram convidados vão provar do banquete, porque não estavam disponíveis. Veja, queridos, o reino de Deus é feito por pessoas disponíveis, muito mais do que preparadas, disponíveis muito mais do que santas. A fé acontece em quem está disponível, não em quem se sente bom. Mas aqueles que nunca estão disponíveis, e olha o perigo das nossas desculpas, nunca mais provarão do meu banquete. Quando a gente começa a dizer não a Deus, por picuinha, por milindre, por preguiça, seja lá o que for, quando a gente começa a dizer não a Deus porque escravizados estamos pelas nossas bênçãos, casa, campo, casamento, a gente nunca mais prova o banquete da fé. Porque a gente começa a dizer não a Deus, a fé para de ressoar lá dentro.
A fé para de cutucar a gente, a fé para de nos provocar, a fé para de nos estimular. E essa é uma tragédia grande. Portanto, queridos convidados que somos, olhemos as nossas desculpas. Meu amigo, os boi não vai voar, não. Eu nunca vi um sítio mudar de lugar. Tua mulher espera um pouco, teu marido espera um pouco, fica bravo, ninguém morde. Vamos ao banquete, vamos à festa que Deus nos prepara, ao banquete do Cordeiro, à Eucaristia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.